Aceitei o relacionamento aberto. E minha vida mudou para sempre. Eu disse sim. Não porque eu queria. Não porque fazia sentido. Não porque eu estava pronto. Eu disse sim porque eu tinha medo de perder ela. E esse sim mudou absolutamente tudo. Era uma quinta-feira à noite. Ela sentou na beira da cama com aquele olhar de quem ensaiou o que vai dizer mas ainda não tem certeza de como vai ser recebido. Eu preciso te falar uma coisa, ela disse. E preciso que você ouça até o fim antes de responder. Eu larguei o celular. Me virei para ela. Eu acho que a gente deveria tentar um relacionamento aberto. O quarto ficou em silêncio. Não o silêncio tranquilo. O silêncio de quando o chão some debaixo dos seus pés mas você ainda não caiu. Aberto eu repeti. Liberdade para explorar outras conexões. Sem possessividade. Sem ciúme. A gente continua sendo a base um do outro mas com espaço para crescer individualmente. Eu olhei para ela por um longo tempo. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter dito que aquilo não era o que eu queria, que aquilo não combinava com quem eu era, que se ela precisava de liberdade talvez a conversa fosse outra. Mas eu vi o quanto ela queria que eu dissesse sim. E eu disse: tudo bem. Vamos tentar. As regras foram estabelecidas numa conversa que durou 2 horas e terminou com ela satisfeita, e eu com uma angústia que eu não sabia nomear. Transparência total. Sem esconder, sem mentir. Proteção sempre. Sem envolvimento emocional profundo com outras pessoas. E a regra mais importante, a que ela repetiu 2 vezes: a gente sempre vem primeiro. A gente sempre vem primeiro. Eu segurei essa frase como se fosse uma tábua no meio do oceano. Nas semanas seguintes eu fiz o que achei que devia fazer. Criei perfil em aplicativo. Comecei a conversar com pessoas. Fui a um encontro que terminou em café e conversa e nada mais porque minha cabeça estava em outro lugar o tempo todo. Ela, por outro lado, floresceu de um jeito que eu não estava preparado para ver. Saídas novas. Energia diferente. Aquela leveza de quem está vivendo exatamente o que quer. Chegava em casa com os olhos brilhando de um jeito que eu reconhecia mas que não era direcionado a mim. Eu sorria. Perguntava se havia sido bom. Ouvia a resposta. E ia pro banheiro lavar o rosto quando a conversa acabava. 1 mês depois do acordo, numa sexta-feira de noite, ela chegou em casa mais tarde do que o combinado. Eu estava no sofá. Ela entrou, me deu um beijo rápido, foi direto pro quarto. Eu esperei. 5 minutos depois eu fui até o quarto. Ela estava no banheiro. A bolsa dela estava em cima da cama. Aberta. Eu não quis olhar. Juro. Mas o celular estava em cima da bolsa com a tela acesa e o nome na notificação era um nome que eu conhecia. Leonardo. O melhor amigo do meu irmão. Alguém que eu havia visto em churrasco 2 semanas antes. Que havia cumprimentado ela com o tipo de naturalidade de quem não está conhecendo alguém pela primeira vez. A mensagem dizia: cheguei em casa. Foi incrível como sempre. Como sempre. Eu pus o celular de volta em cima da bolsa. Exatamente como estava. Voltei pro sofá. Quando ela saiu do banheiro e veio me encontrar na sala, eu estava com o controle na mão assistindo a qualquer coisa na televisão. Cansada? Eu perguntei. Muito, ela disse. Sentou do meu lado. Encostou a cabeça no meu ombro. Eu fiquei com o braço em volta dela olhando para a tela sem ver nada. Como sempre. 2 palavras que eu não conseguia tirar da cabeça. Aquilo não era novo. Aquilo tinha história. Aquilo havia começado antes ou durante as regras, e a regra mais importante, a que ela havia repetido 2 vezes, havia sido quebrada sem cerimônia nenhuma. A gente sempre vem primeiro. Não. O Leonardo vinha primeiro. Há algum tempo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei acordado com um pensamento que ia e voltava como maré. Eu havia concordado com o relacionamento aberto. Eu havia dito sim. Legalmente, dentro das regras que a gente havia estabelecido, o que ela estava fazendo era permitido. Mas o como sempre não era permitido. O como sempre significava que havia algo acontecendo antes do acordo. Que o acordo havia sido proposto não como uma exploração conjunta mas como uma formalização de algo que já existia. Eu havia dado a ela permissão retroativa. De manhã cedo, antes dela acordar, eu peguei o celular e mandei mensagem pro meu irmão. O Leonardo tá saindo com alguém. Ele demorou 20 minutos para responder. Por que você tá perguntando isso? Responde. Outro silêncio longo. Cara, a gente precisa conversar. Nos encontramos numa padaria perto de casa dele no mesmo dia. Meu irmão, Fábio. 3 anos mais velho. Aquele tipo de pessoa que quando está com dificuldade para te olhar nos olhos você já sabe que o que vem não é bom. Ele estava com dificuldade para me olhar nos olhos. Quanto tempo, eu disse.
Não era pergunta. Eu soube faz um mês, ele disse. O Leonardo me contou sem querer numa noite de cerveja. Quando eu entendi com quem era, eu pedi para ele resolver aquilo. Ele disse que ia terminar. Não terminou. Eu sei. Há quanto tempo eles estão juntos? Fábio olhou pro café. Pelo que ele me contou, antes do acordo de vocês. Eu assenti devagar. Ela propôs o relacionamento aberto para cobrir o que já existia, eu disse. É o que parece. Ficamos em silêncio por um tempo. Você vai confrontar ela? Ele perguntou. Ainda não. Por quê? Eu olhei para ele. Porque eu preciso saber se tem mais alguma coisa que eu não sei antes de abrir a boca. O que se seguiu foram 10 dias que eu classificaria como os mais estranhos da minha vida. Eu continuava em casa. Continuava jantando com ela, dormindo no mesmo quarto, tendo conversa sobre supermercado e fim de semana e qual série começar a assistir. E por baixo de tudo isso eu estava montando um quebra-cabeça. Não de forma paranoica. De forma metódica. Prestando atenção em coisas que antes eu havia deixado passar porque eu confiava e porque confiar parecia a coisa certa a se fazer. Encontrei um recibo de hotel numa calça que ela havia pedido para eu levar para a lavanderia. Data de 3 meses atrás. Um período em que ela havia dito que estava numa viagem de trabalho de 2 dias. Viagem de trabalho de 2 dias num hotel a 40 minutos de casa. Encontrei no lixo do escritório de casa um cartão de aniversário escrito à mão. Sem assinatura, mas com uma letra que não era minha e com palavras que não eram de amizade. E numa conversa casual sobre o fim de semana seguinte, ela mencionou que ia a um evento com as amigas no sábado. Eu disse que legal, perguntei qual evento. Ela deu um nome de exposição de arte. Eu pesquisei. A exposição havia encerrado 2 semanas antes. No 10º dia eu me sentei na poltrona da sala enquanto ela estava na cozinha e disse: "Vem aqui um segundo." Ela veio com o pano de prato na mão, aquela expressão de quem não sabe o que esperar mas ainda não está em alerta total. Sentou no sofá. Eu coloquei o recibo do hotel na mesa de centro. Ela olhou. "Eu ia levar sua calça para a lavanderia", eu disse. "Como você pediu." Silêncio. 3 meses atrás você estava numa viagem de trabalho, eu disse. Que foi num hotel a 40 minutos daqui. Ela ficou olhando pro recibo. "Isso tem explicação", ela disse. "Tenho certeza que tem. Mas antes da explicação, eu preciso te perguntar uma coisa." Ela me olhou. "O Leonardo. Antes ou depois do acordo?" O rosto dela mudou. Não de forma dramática. Aquela mudança sutil que acontece quando alguém percebe que o chão que achava sólido não é tão sólido assim. "Como você sabe do Leonardo?" ela disse com uma voz que havia perdido a firmeza. "Antes ou depois?" eu repeti. Pausa longa. "Antes", ela disse baixinho. Eu me levantei da poltrona. Fui até a janela. Fiquei olhando para a rua por um tempo sem dizer nada. Ela ficou no sofá em silêncio. Quando eu me virei para ela, eu já havia passado pela raiva e chegado em algum lugar mais frio do outro lado. "Você me propôs o relacionamento aberto para cobrir o que já existia", eu disse. Ela não negou. "Você sabia que eu ia dizer sim", eu continuei. "Você sabia que eu tinha medo de perder você e que eu ia concordar com qualquer coisa para não perder. E você usou isso." "Não foi assim tão calculado", ela disse. "Então me explica como foi." Ela ficou em silêncio por um momento. "Eu estava me sentindo presa", ela começou. "E o Leonardo apareceu num momento em que eu estava vulnerável. E eu errei. Mas ao invés de terminar, eu tentei encontrar um jeito de ter os dois sem precisar escolher. Você me usou como plano B. Não era assim que eu via. Era exatamente assim. Eu era a segurança. Ele era o que você queria de verdade. E o acordo me transformou em cúmplice inconsciente da sua própria traição." Ela fechou os olhos. E não disse nada. Porque não havia nada para dizer. Eu saí de casa naquela tarde com uma mochila. Fui para casa do Fábio. Ele abriu a porta, viu minha cara, não perguntou nada. Só abriu espaço. Fiquei 4 dias lá. No 2º dia o Leonardo ligou pro Fábio. Fábio não atendeu. Depois me contou que o Leonardo havia mandado mensagem pedindo desculpa, dizendo que havia se envolvido sem saber da extensão do que estava acontecendo no início, e que quando soube havia tentado terminar mas ela não havia deixado fácil. Eu ouvi isso e não soube o que fazer com essa informação. Porque a raiva mais fácil seria direcionada a ele.
Mas ele era um personagem numa história que ela havia escrito, e colocar toda a responsabilidade nele seria mais simples do que verdadeiro. A responsabilidade principal era dela. E a minha parte, pequena mas real, era ter dito sim quando devia ter dito não. No quarto dia ela apareceu na porta do apartamento do Fábio. Ele me olhou. Eu assenti. Ele foi pro quarto e fechou a porta. Ela entrou. Sentou na cadeira da sala. Eu no sofá. Ela estava diferente. Não maquiagem, cabelo simples, aquela aparência de quem não dormiu direito em dias. Eu sei que não tem palavra que conserte, ela disse. Mas eu precisava te olhar e dizer que eu errei. Não só o que você descobriu. A forma como eu te tratei desde o começo disso. A forma como eu usei a sua confiança e o seu medo de me perder para conseguir o que eu queria sem ter que escolher nada. Eu ouvi sem interromper. E eu sei que o relacionamento aberto foi uma armadilha que eu montei sem perceber completamente que estava montando. Ou talvez percebendo e escolhendo não olhar de frente. Por que você não simplesmente foi embora? Eu perguntei. Se você queria ele, por que você não foi? Ela ficou em silêncio por um momento. Porque eu tinha medo, ela disse. Medo de que fosse só atração e que eu abrisse mão de algo real por algo que não durasse. Então eu tentei segurar os dois. Você tentou segurar os dois às minhas custas. Sim. Pelo menos era honesta agora. Eu não tomei uma decisão naquele dia. Voltei para casa uma semana depois. Não com uma resposta sobre o futuro, mas porque decisões reais precisam ser tomadas de dentro da vida real, não de dentro do apartamento do seu irmão. Ela havia encerrado o contato com o Leonardo. Me mostrou. Não pedi que mostrasse, mas ela mostrou assim mesmo. A gente ficou em silêncio por muito tempo naquela primeira noite de volta. Deitados no mesmo quarto, cada um do seu lado, com 1 metro de distância que pesava muito mais do que 1 metro tem direito de pesar. O que você quer fazer? Ela perguntou no escuro. Eu não sei ainda, eu disse. Eu vou respeitar o que você decidir. Eu sei. Silêncio. Eu ainda te amo, ela disse. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Eu também o disse. E eu precisava que não fosse verdade para essa decisão ser mais fácil. Terapia começou 2 semanas depois. Não foi uma decisão romântica. Foi a única coisa lógica quando 2 adultos percebem que não têm as ferramentas para resolver sozinhos o que está na mesa. A terapeuta era uma mulher de meia idade com uma paciência estrutural e uma habilidade de fazer as perguntas certas na hora certa que eu aprendi a respeitar rapidamente. Na 3ª sessão ela me perguntou sobre o sim. Quando ela propôs o relacionamento aberto, o que aconteceu dentro de você antes de responder? Medo, eu disse. Medo de perder ela se eu dissesse não. E você disse sim para ela ou para esse medo? Pausa longa. Pro medo, eu disse. Então o acordo nunca foi sobre o que você queria. Nunca. E o que você queria de verdade? Eu pensei antes de responder. Que ela quisesse só a mim. Que a pergunta nunca tivesse sido feita. Que a gente voltasse pro que era antes de uma quinta-feira à noite mudar tudo. A terapeuta anotou alguma coisa. Isso era possível? Ela perguntou. Não, eu disse. Porque o que eu queria que voltasse provavelmente nunca existiu da forma que eu imaginava. Essa foi a revelação mais difícil de todas. Não o Leonardo. Não o recibo do hotel. Não o acordo que havia sido proposto para cobrir o que já existia. A revelação mais difícil foi entender que o relacionamento que eu achava que tinha não era completamente o que eu pensava que era. Não porque ela fosse uma pessoa completamente diferente do que eu conhecia. Mas porque eu havia escolhido não ver coisas que estavam na minha frente porque ver exigia coragem que eu não estava pronto para ter. O terapeuta chamou isso de conforto da ilusão. A tendência humana de preferir uma versão agradável da realidade à realidade em si, especialmente quando a realidade exige uma ação que nos assusta. Eu havia vivido no conforto da ilusão por tempo demais. E quando a ilusão caiu, caiu tudo de uma vez. 5 meses depois da quinta-feira da beira da cama. Estávamos jantando em casa numa terça-feira sem significado especial quando ela pousou o garfo e me olhou. Você se arrepende de ter ficado? Ela perguntou. Era uma pergunta direta. Sem rodeio. O tipo de coisa que ela não teria perguntado 6 meses atrás, porque 6 meses atrás a honestidade direta não era o idioma principal entre a gente. Era agora.
Teve dias que sim, eu disse. Dias em que eu achei que tinha ficado por fraqueza. Por não conseguir imaginar a vida de outro jeito. E hoje? Eu pensei na resposta honesta. Hoje eu acho que fiquei pela razão certa. Não porque está tudo resolvido. Não porque a ferida fechou. Mas porque o que está sendo construído agora é mais real do que qualquer coisa que a gente tinha antes. Ela ficou em silêncio. Mais real porque é mais honesto, ela disse. Mais real porque os dois estamos presentes de verdade pela primeira vez. Ela assentiu. Voltou pro jantar. E a gente comeu em silêncio por um tempo. Aquele silêncio novo que havia chegado nas últimas semanas, menos pesado, mais parecido com dois adultos que finalmente pararam de fingir. Eu aceitei o relacionamento aberto. E minha vida mudou para sempre. Não da forma que eu temia quando eu disse sim naquela quinta-feira à noite com medo de perder ela. Não da forma que ela havia planejado quando propôs o acordo para cobrir o que já existia. De uma forma que nenhum dos dois havia previsto. Mudou porque a mentira não se sustentou. Porque as consequências de escolhas desonestas chegam independente de quanto esforço você coloca para adiar a chegada. Mudou porque eu aprendi que dizer sim por medo é sempre o pior tipo de sim. Que amor que se sustenta no medo de perder não é amor completo. Que você pode amar alguém profundamente e ainda assim precisar ter coragem de dizer não quando não é o que você quer. Mudou porque eu fui obrigado a enxergar coisas que eu havia escolhido não ver. Sobre ela. Sobre mim. Sobre o que eu havia aceitado chamar de relacionamento quando era na verdade uma versão confortável de algo que já estava rachado. E mudou porque do outro lado de tudo isso, do outro lado da dor e da traição e das semanas no apartamento do meu irmão e das sessões de terapia e das conversas difíceis nas horas erradas, existe algo que talvez valha o preço que custou. Não tenho certeza ainda. Mas é a primeira vez em muito tempo que eu estou presente o suficiente para nem saber ao certo. E isso, estranhamente, parece um começo.